Era Vargas, de 1930 a 1945. Né? Quando nós falamos da Era Vargas, nós estamos falando do momento em que Getúlio Vargas ele se constituiu e se manteve como presidente do Brasil pós-revolução de 1930, que vai, no caso, de 30 a 1945, 15 anos no poder. É, esse momento ele vai se dividir basicamente em três fases. Né? O primeiro seria o governo provisório, que vai de 1930 até 1934. Esse é o primeiro governo pós-revolução. Né? Depois disso, você tem o governo constitucional, que vai de 1934 até 1937. Em 38 deveria ter havido uma eleição, mas antes disso, Getúlio Vargas dá um golpe de Estado e inicia a terceira fase, que é o Estado Novo, que vai de 1937 a 1945. Então vamos pensar cada um desses momentos a partir de suas características. Então, o governo provisório, ele basicamente ele é resultado do golpe de 1930 e ele colocava fim à República Oligárquica, a República do Café com Leite, né? E a todo aquele processo que o Brasil possuía de ter a sua manutenção enquanto um país rural, né? O Getúlio Vargas, basicamente, ele vai, através da criação da lei orgânica, né, que centralizava o poder e permitia que ele nomeasse interventores para os diversos estados do Brasil, né, que ele pudesse se apoiar no nacionalismo, na industrialização e no trabalhismo. Trabalhismo, industrialização e trabalhismo que eram valores totalmente novos desse momento. Né? Então, é basicamente com o governo de Getúlio Vargas que você vai ter a transformação de um Brasil que era massivamente rural, baseado na iniciativa agrícola, e que vai passar uma outra dimensão, que é a dimensão urbana, industrial, né, marcada principalmente pelo crescimento das cidades, principalmente as cidades que eram polos dessa industrialização. Então, quando falamos em nacionalismo e industrialização, o que é que de fato esses pilares representam? Né? A primeira coisa que Vargas entendia que para o Brasil superar a crise de 1929 era preciso que ele investisse em materiais que pudessem ser importados, ou seja, que pudessem ser comprados por outros países fora do Brasil, né? E basicamente por isso que ele vai investir no que ele chama de uma indústria nacional, de uma indústria que pudesse dentro desse elemento do que era ser Brasil, do desenvolvimento do Brasil, em que ela pudesse garantir lucros econômicos para o país. Então, basicamente, a indústria que vai surgir nesse período é a indústria siderúrgica, a indústria do metal, do aço. Por quê? Porque eram esses materiais que eram utilizados para fabricar carros, para reconstruir, inclusive, a própria Europa, quando a gente fala após o fim da Primeira Guerra Mundial. Né? Como forma de dar suporte a essa industrialização, o Getúlio Vargas vai criar o Ministério da Educação e da Saúde, ou seja, era uma forma de construir uma educação pública em que as pessoas tivessem acesso a essa educação e que elas pudessem aprender a ler e escrever e aí pudessem trabalhar nesse novo ramo econômico que era a industrialização e que representava aí essa mudança do campo para a cidade como principal fonte de recurso econômico. No que diz respeito ao trabalhismo, né? O trabalhismo vai ser um valor que o Getúlio Vargas ele basicamente vai criar, né? Que vai estar relacionado principalmente à valorização do trabalhador e do trabalho. Né? Isso tem a ver porque com a revolta de 30, basicamente ela foi apoiada pelos movimentos urbanos, movimentos de trabalhadores, inclusive. Então, o Getúlio Vargas vai criar o Ministério do Trabalho, da Indústria e do Comércio, como uma instituição que vai ser responsável por garantir esses direitos, garantir a manutenção desses direitos ao trabalhador. Né? Ele vai regularizar a sindicalização, ou seja, o sindicato ele agora vai poder atuar, né, lutando por melhorias para a classe trabalhadora, ao mesmo tempo em que o Getúlio Vargas ele vai investir também no que a gente chama de seguridade social. Então, ele vai investir em férias, 13º, licenças, aposentadorias, estabilidade do emprego. Todos esses eram recursos que eram garantias de uma melhoria de vida para os trabalhadores urbanos. Né?
Esse elemento é importante porque é esse elemento que vai configurar para o Getúlio Vargas a figura de pai dos pobres, né? Porque esses trabalhadores eram pobres. E a partir do momento que eles ganham determinados benefícios, eles entendem isso como uma forma de enriquecimento. Né? É, o Getúlio Vargas também vai criar o feriado do Dia do Trabalhador, né? Feriado que acabou de passar. Esse feriado é importante por quê? Porque ele construiu uma tradição em torno de um pronunciamento oficial do presidente aos trabalhadores. Né? Então, todos os anos, desde Getúlio Vargas, os presidentes eles param nesse dia e fazem um pronunciamento oficial falando sobre o Dia do Trabalho, Dia do Trabalhador. Esse feriado é criado por Vargas principalmente no sentido de criar uma espécie de propaganda positiva em relação a ele. Né? Então, de certa forma, acabava sendo um pouco um culto a esse trabalhismo que ele criou. Para além disso, Vargas vai estender os votos a todos os alfabetizados. Né? Veja que isso significa o quê? Que homens e mulheres podem votar a partir de agora. Né? E esses grupos vão poder escolher os seus representantes. Em 1934, né, depois de todo o arranjo do Getúlio Vargas fazer um governo que não era, que era provisório, né, criou-se uma Assembleia Constituinte e elaborou-se uma nova Constituição. Essa Constituição ela representava o retorno à legalidade, né, democrática, ou seja, o Brasil voltava a ter três poderes, você tinha novamente as eleições, você tinha. E essas eleições iam te retirar os interventores que o Vargas tinha colocado a partir do voto popular, mas que, para presidente, em 1938, o que você tinha era uma eleição indireta, ou seja, uma eleição que seria feita através do Congresso Nacional. Nesse mesmo movimento que vai surgir um movimento chamado Movimento Integralista. Né? O movimento integralista era um movimento de direita radical conservadora, né, com características liberais, que vai principalmente pregar um nacionalismo extremado, né, a luta pelo comunismo e cria um slogan que é bastante parecido com o slogan que a gente vê atualmente, né, que é Deus, Pátria e Família. Essa ideia de um nacionalismo extremado, né, muito similar com aqueles movimentos totalitários que nós vimos, né? Principalmente porque você tem todo um processo que é a favor, inclusive, da militarização do país, né? Da militarização do surgimento de grupos paramilitares, né? Getúlio Vargas ele vai ser a favor do integralismo, né? Ele vai acreditar nessa coisa da defesa da nação acima de tudo, e isso vai ser uma contradição, porque acaba que quando ele entra na guerra junto com os Estados Unidos, né, ele vai lutar para defender a democracia, mas ao mesmo tempo partindo de um ideal que não era necessariamente tão democrático assim. E vai ser justamente em 1937, né, que o Getúlio Vargas, antes da eleição indireta, ele vai acabar dando um golpe, instituindo o que a gente chama de Estado Novo. Né? Em 1935, havia sido criada a Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora basicamente vai defender uma ideia de sociedade mais justa e igualitária, né? Vai pregar a reforma agrária, a nacionalização da indústria e o pagamento da dívida externa. Né? Basicamente, pautas que tinham a ver com a ideia de você fortalecer a nação, mas ao mesmo tempo você redistribuir a riqueza, você combater a desigualdade social. Né? Vargas vai entender isso como sendo as forças comunistas avançando pelo Brasil. Né? E é aí que ele vai fazer um pronunciamento no rádio, onde ele vai dizer que, para manter as forças democráticas, era necessário fechar o parlamento, porque era pelo parlamento que essas forças comunistas elas iriam entrar. Né? Mas, ao mesmo tempo, era uma forma de, ao centralizar esse poder, garantir a defesa do Estado democrático. E é aí que a gente vai ter o Estado Novo. Né? O Estado Novo que vai de 37 a 45, ele basicamente cria uma nova Constituição, vai proibir greves, a liberdade de imprensa no país ela vai acabar também, ela vai ser extremamente fiscalizada, né? Então, você tem aí basicamente
uma imprensa que vai ser censurada o tempo inteiro, que vai ter tudo aquilo que ela produz fiscalizado para que pudesse ser depois publicado. E era interessante porque todas as reportagens, todas as matérias que iam contra a imagem de Vargas, elas automaticamente eram censuradas, né? Você vai ter também a instituição de pena de morte, né? E, novamente, a nomeação dos interventores para os estados, né? Então, Getúlio Vargas, basicamente, pula ali o momento que era um momento em que ele podia sair do poder e ele dá essa desculpa do comunismo e acaba instituindo uma ditadura no Brasil. A gente acaba esquecendo um pouco, acho que a ditadura foi só a ditadura militar, né, que veio depois, mas o Estado Novo é considerado, sim, um momento ditatorial no Brasil. Para além disso, o Vargas ele vai utilizar os decretos-lei também para conseguir administrar o Brasil, né? Ele vai criar a prorrogação do mandato presidencial para que ele também pudesse ficar mais que 4 anos, né? E vai proibir partidos e grupos políticos. Então, basicamente, isso é censura em todos os termos, né? Isso é censura tanto na imprensa quanto é censura também na diversidade, na divergência de pensamento político, né? E aí o Vargas vai criar também o DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda. É engraçado porque isso me lembra muito também o nazismo, né? Você cria toda uma ferramenta de propaganda que valoriza e enaltece a sua figura enquanto líder, né? E isso vai ser feito basicamente através dos rádios, né? A indústria radiofônica vai ser assim a grande forma de Getúlio Vargas se comunicar com a população no Brasil inteiro, né? Vargas chega, inclusive, a criar um Instituto Nacional do Livro, que era uma forma de poder fiscalizar os livros que iam para a escola, para ver como ele era representado, né? Então, basicamente, só iriam para a escola aqueles livros que acabavam enaltecendo a figura dele, né? Então, como é que o Estado Novo ele acaba? Ele acaba principalmente devido a pressões internacionais, a grupos antifascistas e a própria imprensa pressionando, né? Então não é uma coisa que acaba porque se quer, acaba porque você tem uma série de forças que estão dizendo, ó, não dá mais para ser desse jeito, né? Você vai ter também a fundação da UNE, né, a União Nacional dos Estudantes, que vão começar a realizar uma série de passeatas pedindo a volta da democracia, né? E isso vai minando o poder do Getúlio, né? E aí em 1945, ele acaba optando pela abertura política, né? Vai anistiar os exilados e presos políticos, né, vai perdoar, né, concede a liberdade de manifestação, né, novamente, vai convocar eleições gerais para uma Assembleia Constituinte, ou seja, para o grupo que escreveria uma nova Constituição, e vai permitir a organização de partidos novamente. Então, perceba que você tem um movimento que entra pela ilegalidade, pelo golpe, depois ele tenta se direcionar através da legalidade, depois ele volta novamente para a ilegalidade, rompendo com a democracia, e é somente no fim do Estado Novo que a gente tem um retorno, de fato, à democracia, né? Então, é hora da atividade.